A paz do Senhor. Está começando o programa Vida Nova. Programa Vida Nova, que é uma realização da Igreja Batista Vida Nova, o Santuário da Família, e do Centro de Recuperação Vida Nova. Há mais de 17 anos, transformando vidas e restaurando famílias. E eu sou o Pastor Oliveira, aquele que ora por você. No programa de hoje, eu quero conversar um pouco com você acerca de gratidão. Será que nós temos um coração grato? E muito mais do que apenas gratidão, eu ainda quero pensar um pouco com você sobre a intensidade dessa gratidão. Porque eu acredito que a intensidade, não só fazer a coisa certa, mas a intensidade que nós fazemos as coisas, isso expressa algo a Deus, isso fala algo ao Senhor. Quando nós pegamos a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, e a Bíblia diz, que o Senhor disse assim, alguém me tocou diferente, ou seja, não só aquilo que a mulher fez, mas a intensidade com que ela fez toda a diferença. E eu pensava nisso esses dias. Eu estava nos Estados Unidos recentemente, e pela primeira vez de todas as viagens que eu fiz para os Estados Unidos, eu passei o Thanksgiving nos Estados Unidos, o Dia de Ações de Graça. E eu fui convidado para ministrar num culto, que é no dia do Thanksgiving, o dia de ação de graça. E por ser brasileiro, e o brasileiro nós não tem muito esse costume desse dia de ação de graça, que é o segundo feriado mais importante dos Estados Unidos, eu fui estudar um pouco sobre o que era aquilo. E na verdade o dia de ação de graças foi instituído por uma colheita que eles tiveram lá no começo com os colonizadores dos Estados Unidos, uma colheita assim transbordante que eles tiveram, e na verdade o dia de ações de graça foi um dia que eles tiraram para agradecer a Deus por aquilo que Deus tinha feito, por aquela colheita, por aquela bênção, por aquela vitória. E eu comecei a pensar sobre algumas coisas, e a primeira coisa que o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração é: que nível de gratidão esses homens tiveram, que atitude eles tiveram, a ponto de marcar a história de uma nação. Não foi só uma festa de agradecimento, como nós temos aqui na Igreja Batista Vida Nova, nos encerramentos das campanhas, depois que se encerram as campanhas, nós temos o culto da gratidão. Não foi só um culto de gratidão, não foi só um culto que eles agradeceram, mas a intensidade com que eles fizeram isso, a intensidade com que eles adoraram e agradeceram a Deus, de forma a marcar a história de um país, a ponto de ser o feriado, um dos feriados mais importantes. E o Espírito de Deus começou a ministrar isso ao meu coração. Que nível tem sido, ou que intensidade nós temos agradecido a Deus? Que intensidade nós temos adorado a Deus? Eu quero ler um texto em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 16 ao 22, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos do que de toda forma de mal. E é baseado nesse texto aqui que eu quero convidar você para que a gente pensasse um pouco. Sabe, meus queridos, algumas coisas têm me preocupado nos nossos dias. Não é porque o simples fato de fazer ou de prestar um culto a Deus, mas a intensidade disso que estamos fazendo.
a intensidade desta adoração, a intensidade do nosso louvor. Será que quando nós nos reunimos como igreja, isso de alguma forma tem marcado os céus? Quando nós começamos a adorar a Deus, a intensidade disso tem marcado os céus? Quando você que está aí, que está me assistindo, que tem ministério, quem sabe de dança, sabe quando você começa a dançar para o Senhor, a intensidade, a paixão que envolve tudo isso, marca os céus? Você que está aí que é pregador, sabe quando você prega, a sua pregação tem tanta paixão envolvida que marca os céus? Sabe, porque não basta fazer a coisa certa, é preciso fazer a coisa certa com o coração certo. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu quero voltar para a gente pensar um pouco mais sobre a paixão e a intensidade que nós temos colocado naquilo que temos feito para o Senhor. Então não saia daí. Sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa
estava dizendo para você no bloco anterior, a intensidade, a paixão com que fazemos as coisas para Deus faz toda a diferença. Sabe, eu comecei a pensar sobre isso lá nos Estados Unidos, no Dia de Ação de Graça, o Thanksgiving, uma celebração de homens por volta de 1621, que marcou a história daquele país até hoje. E eu pensava, o que aqueles caras fizeram? Que paixão é essa? Que fervor é esse? O quão coração deles estavam envolvidos nisso, para marcar a história de uma nação. E eu comecei a pensar, e a pergunta que eu quero fazer para você, quando você vai para a igreja, quando você vai para o culto, quando você vai para a sua célula, o quanto de paixão está envolvido nisso? O quanto de paixão você coloca nisso? Comecei a pensar, porque muitas vezes, o nosso culto tem sido simplesmente um culto Nike. Você lembra de ver na propaganda da Nike? Propaganda da Nike, né, nas camisetas da Nike, você vai encontrar muito essa frase escrita Just do it. Ou seja, simplesmente faça. E muitas vezes os nossos cultos têm sido assim. A gente simplesmente vai lá e faz. A gente faz de qualquer forma. A gente faz de qualquer maneira. A gente faz de qualquer jeito. Porque a gente acha que o importante é estar na igreja. Muito mais do que estar. Nosso culto precisa ter intensidade, paixão, desespero pela presença de Deus. Eu creio que esta é a palavra. Mas sabe o que acontece? Nós vamos começando a ficar profissionais do Evangelho. Nós viramos gospel profissional. Então, os nossos cultos, muitas vezes a gente vem para a igreja, mas a gente consegue mesmo dentro do culto estar mexendo no WhatsApp, estar conversando com as pessoas, prestando atenção em tudo, menos naquilo que realmente é importante. Por quê? Porque a gente perde a paixão. E sabe o que acontece, meu querido? Quando você perde a paixão, as coisas começam a perder sentido para você. Por quê? Porque a paixão nos move. A paixão nos impulsiona. Sabe, eu acredito que em muitos dos nossos cultos, Deus quer liberar uma palavra, como liberou para o profeta Malaquias, lá no capítulo 1, versos 6 ao 10, onde o texto diz o seguinte: não é verdade que um filho honra o seu pai e um trabalhador honra o seu patrão? Assim, se sou o pai de vocês, cadê a honra? Se sou o seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos Exércitos de Anjos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês sacerdotes estão me desprezando. Vocês dizem, como assim? Como estamos te desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem. E vocês perguntam, o que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Quando vocês dizem, o altar do eterno já não tem importância, o culto ao eterno não é prioridade, isso é desonroso. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes e aleijados, isso não é desonroso? Tentem aplicar um golpe desses no gerente do banco ou no prefeito. Onde vocês acham que vão parar? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Dobrem os joelhos e orem para que eu seja misericordioso com vocês. Vocês sacerdotes meteram todo o povo em apuros. Com esse tipo de conduta, acham que vão prestar atenção em vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque alguém não fecha simplesmente as portas do templo, pondo uma tranca? Assim, nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião com esse culto sem sentido. Não estou satisfeito. O Senhor dos Exércitos não está satisfeito. E não quero mais este culto de faz de conta. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu quero pensar com você um pouco mais sobre aquilo que Deus disse aqui através do profeta Malaquias, e quem sabe não tem sido a realidade dos nossos dias. Então não saia daí, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Continuando aqui então o programa Vida Nova, no último bloco nós lemos o texto de Malaquias, onde o culto que eles estavam prestando não estava agradando a Deus. Faltava intensidade, faltava paixão. Como eu disse no bloco anterior, eles estavam prestando um culto Nike, né? Just do it, ou seja, simplesmente fazendo, sem paixão. E sabe, meus queridos, se nós não tomarmos cuidado, a gente começa a levar a nossa vida cristã nesse nível. A gente se acostuma tanto com a igreja, a gente se acostuma tanto com o culto,
que a gente simplesmente vai e faz. A gente já está acostumado tanto a cantar, a tocar, que a gente simplesmente vai lá e faz. A gente está tão acostumado a apresentar peças de teatro, que a gente simplesmente vai lá e faz. A gente está tão acostumado a dançar para o Senhor, que a gente simplesmente vai lá e faz. A gente está tão acostumado a pregar, que a gente simplesmente sobe lá e faz, né, a dirigir o discipulado, a dirigir a célula. Mas a verdade, quando nós lemos esse texto de Malaquias, que eu li no bloco anterior, o que o Senhor está dizendo é, eu quero muito mais do que vocês simplesmente façam, mas eu quero que vocês envolvam o coração nisso. Eu quero que vocês coloquem paixão, intensidade nisso que vocês estão fazendo. Será que nosso culto tem sido assim? Será que a sua vida cristã tem sido assim? Com intensidade, com paixão? Existe um texto em Mateus, onde o Senhor diz que eles estão adorando, mas o Senhor diz assim, em vão me adoram, porque as palavras deles eram apenas dos lábios e não do coração. Sabe, meus amados, nós vamos para a igreja e a gente canta, mas será que aquilo que nós cantamos é a verdade do nosso coração? Será que as canções de amor que nós cantamos para o Senhor realmente tem amor envolvido nisso, tem intensidade nisso que nós estamos fazendo? Será que quando você que está aí me assistindo começa a adorar, para tudo? Como Jesus parou lá caminhando, ele para, ele diz que ele para e diz, alguém me tocou diferente. Entenda o seguinte, tem muita gente tocando em Jesus, mas existem pessoas tocando diferente. E sabe o que acontece? Quando alguém toca diferente, dele sai poder. Então pense um pouco nisso. Pense um pouco nisso. Sabe, eu me questiono todos os dias. No meu ministério. Na minha vida, na minha liderança. Será que eu tenho colocado paixão nisso? Porque é a paixão que nos faz vencer o desânimo. É a paixão que nos faz vencer o cansaço. É a paixão que nos faz erguer a cabeça. Mesmo quando tudo e todos parecem conspirar contra a gente. É a paixão que te mantém de pé. E o grande problema de muitos servos de Deus é que eles perderam a paixão. Eles estão puramente servindo ao Senhor pela religião. Ou pior, por medo de ir para o inferno. Mas eu quero orar nesse momento, para que o Senhor reacenda em nossos corações, cada dia, a paixão, o desespero por Ele. Sabe, que nós não viemos na igreja simplesmente fazer um culto, mas um culto com tanta intensidade, que isso marque os céus. Assim como eu disse lá no começo, né, pensando sobre o Thanksgiving nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, algo que aconteceu em 1621, marca a história daquele país até hoje. E é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. Que intensidade esses homens fizeram essa festa de gratidão. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos nesse momento. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor incendeie os nossos corações. Queremos muito mais do que adorar, orar, ler a Tua Palavra, pregar a Tua Palavra, exercer ministério. Nós queremos fazer tudo isso com paixão. Queremos muito mais do que simplesmente estar no culto, mas queremos estar tão apaixonados. Ó Deus, que o nosso culto envolva muito mais do que as nossas vozes, mas também envolva o nosso coração. Pai, eu oro por esta vida que me assiste, que está desanimado, triste, perdeu a paixão, para que o Senhor possa reacender essa chama. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Guarde essa palavra no seu coração, pense um pouco nisso. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem Tua presença, ó Deus.
Você acabou de ver aí as imagens do Centro de Recuperação Vida Nova. Eu quero aqui convidar você para ser parceiro desse projeto. Você que me assiste, você empresário, você homem e mulher de Deus, homem e mulher de bem. Você que entende a importância de um trabalho como esse, um trabalho sério, como o do Centro de Recuperação Vida Nova, que há mais de 17 anos tem recuperado homens aí. Quero convidar você para conhecer as nossas instalações, o nosso projeto. Mas seja um doador, um colaborador, seja um valente do Centro de Recuperação Vida Nova. Você tem aí as nossas contas, o nosso número de telefone. Faça a sua doação, nos ajude nesse grande projeto que nasceu no coração de Deus. Com certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Chegamos aqui então ao final do programa Vida Nova. Um beijão no teu coração e até o próximo programa, em nome de Jesus. Passado não importa mais, tudo que eu quero é te seguir. Não posso mais sofrer assim. Quero seguir o que tu tens pra mim.